A gente vai começando, então, a nossa mesa diante do câncer, como garantir o acesso ao tratamento rápido e efetivo, a realidade da região centro-oeste. Vamos trazer para cá, então, né? Vou começar aqui com a apresentação da Secretaria de Estado do Mato Grosso, que vai falar um pouquinho sobre como que está essa situação no Estado, né? Contar desafios e contar também oportunidades aí de avanço. Quem vai estar aqui com a gente é o coordenador estadual de atenção às condições crônicas do Estado, Vinícius Vezzi. Vem para cá, Vinícius, seja bem-vindo. Ótimo. Boa tarde a todos. Meu nome é Vinícius Vezzi de Oliveira, venho do Mato Grosso. Agradeço muito o convite, a oportunidade de estarmos aqui. Então, em nome do nosso secretário de Estado, Gilberto, agradeço novamente a presença e dou um toque especial para a presença da nossa referência técnica em Mato Grosso também. Algo que é novidade para nós é esse convite, essa participação. Então, gostaria de agradecer a presença da enfermeira Elga, responsável técnica pela oncologia e pelo Siscam no Estado. Então, se aqui estamos na região centro-oeste e o Mato Grosso faz parte disso, vamos conhecer um pouquinho de como que é o nosso estado, então. Então, se eu vou falar de atenção oncológica em Mato Grosso e vou apresentar o cenário estadual, a primeira etapa é justamente conhecer o território. Então, o nosso estado é segmentado em 6 macro-regiões de saúde, 16 regiões, 142 municípios. Toda essa soma nos traz 3.800.000 habitantes aproximadamente. E agora um olhar ainda mais minucioso sobre isso. Dentro dessas 6 macro-regiões de saúde, nós percebemos que elas não são iguais. Nós temos distribuições demográficas diferentes e são realidades extremamente opostas. Então, ao mesmo ponto em que eu tenho na macro centro-norte, que é onde fica a capital Cuiabá, 1 milhão de habitantes, eu tenho nas 2 regiões, leste e oeste, menos de 400.000 habitantes. Isso para uma macro-região. E algo mais específico ainda são esses dados aqui. Então, 91% dos municípios de Mato Grosso possuem até 50.000 habitantes e, além disso, 48% possuem até 10.000. Então, se a gente vai começar a discutir cuidado em saúde, disponibilidade de serviços, esse último dado em laranja aqui é extremamente relevante. Então, se eu estou falando de rede, regionalização, conhecer municípios, vamos começar com a atenção primária. Hoje, Mato Grosso possui todos os municípios cobertos pela atenção primária em saúde. E isso nos traz uma cobertura potencial de 95% da população com acesso a esses serviços. É uma das maiores do país, mas isso não necessariamente significa que o trabalho está pronto. Nós vimos aqui já, o acesso ao serviço é uma das etapas. Agora, a qualificação, a capacitação desse profissional lá na ponta é uma etapa extremamente importante também. Então, ao mesmo tempo em que eu tenho o acesso ao serviço, eu tenho que capacitar esse profissional. Então, o paciente entrou na atenção primária. Agora foi identificado que ele precisa continuar nessa rede. Vamos para a atenção especializada. Então, algo importante no Mato Grosso é disponibilidade de serviços. Quando a gente comenta sobre a atenção especializada, sobre serviços e equipamentos, muitas vezes a primeira coisa que a gente pensa é justamente na disponibilidade deles. Ah, mas a minha região não tem tomografia, minha região não tem mamografia. No Mato Grosso, a gente pode perceber que todas as macro-regiões têm esses serviços, têm esses equipamentos. Então, onde que se encontra o problema? O primeiro deles, o primeiro desafio, já observado em mapa, observado no olho, é no posicionamento desse serviço. Então, eu tenho um por macro-região ao mínimo, porém, onde que eles estão? Em azul, nós temos a macro-leste. Se vocês lembram lá da lâmina anterior, ela não tem nem 400.000 habitantes. E algo que é importante dentro da macro-leste, que a gente vai ver na próxima lâmina, é a especificidade da região e da população que ali vive. Então, ao mesmo tempo que eu tenho lá a minha ressonância magnética, uma em cada ponta do estado, e o habitante que vive ali no meio. Vocês vão ver um dado muito interessante aqui. Quais são os desafios encontrados, então, no acesso ao serviço especializado? O primeiro deles, que é o que a gente discutiu muito aqui, principalmente nessa última mesa, são os sistemas de informação. Parabéns para o Ministério da Saúde, parabéns para a SES de Goiás, temos muitos sistemas de informação mesmo, mas algo que nós gestores e o próprio usuário sabe é,
não só a necessidade da existência da informação, mas o acesso a ela e a fidedignidade dessas informações. Ou seja, em um sistema, no CIA, no CIH, você vai ter um dado. Aí você vai lá no painel da oncologia, você vai encontrar outro dado. Você vai num CNES, você encontra outro dado. Então, esses dados eles não conversam entre si, e às vezes você está procurando uma mesma coisa, mas em um sistema tem algo e no outro tem outro. Então, dentro dos sistemas de informação, eu preciso garantir o acesso do gestor e o acesso do usuário, já que só a disponibilidade dos dados é a primeira etapa. E a segunda é o acesso aos serviços. Mato Grosso tem uma especificidade muito particular, que é o tamanho continental do estado. Então, eu até trouxe aqui no desenho, e quando eu comentei na questão do acesso aos serviços, que é, existem situações no nosso estado em que um paciente, para acessar um serviço especializado de alta complexidade, ele precisa fazer um trajeto de mais de 1.000 quilômetros. E não é qualquer 1.000 quilômetros, tá? É passar por balsa, é passar por estrada de chão, passar por estrada que você não conhece, se a ponte de madeira ainda está ali no próximo dia. E um dado ainda mais claro que vai trazer próximo da gente, esse caminho aqui é maior do que sairmos de Goiânia agora e irmos até o estado de São Paulo. Isso aqui, dentro do nosso estado, é maior do que aqui até São Paulo, esse caminho. Então, o itinerário terapêutico é outro problema que a gente encontrou, outra barreira, outro desafio. E isso tudo, esses 3 itens, infligem na lei dos 60 dias e, consequentemente, na continuidade do cuidado dentro do estado de Mato Grosso. Então, só para contextualizar um pouquinho mais, em questão de incidência dos casos, nós temos no sexo masculino próstata, no feminino mama, e esses dados se repetem na mortalidade também. Então, trouxe atenção especializada. O paciente realizou os exames, ele fez todo aquele trajeto, passou por todos aqueles desafios. Vamos para a alta complexidade no estado, então. Como está disposta em Mato Grosso? Temos 6 estabelecimentos de alta complexidade. Desses 6, 4 estão habilitados, 1 está em início do processo de habilitação para o UNACOM, que é o Hospital Regional de Cáceres, aqui na região amarela. E um deles está no início do processo de habilitação para a CACOM, que é o Hospital de Câncer de Mato Grosso. Ou seja, o que isso aqui nos traz? Hoje, o Mato Grosso não possui CACOM. Não possuímos um centro de assistência oncológica de alta complexidade. Tudo bem, trouxemos muitas barreiras. E o que o Estado vem fazendo, então, para tentar reduzir essas dificuldades, melhorar esse cenário? A primeira dessas hipóteses é a construção de novos hospitais. Falo novos hospitais porque, além dos regionais que eu trouxe aqui, temos 2 exemplos práticos. Um é o Hospital Central de Alta Complexidade, que vai ficar na capital Cuiabá. Lá nós teremos cirurgia pediátrica de alta complexidade, oncológica, adulta também, patologistas. Então, todos esses serviços que a gente viu, que é uma realidade aqui no Goiás, e lá em Mato Grosso também, que é a dificuldade do acesso desses profissionais, esse hospital novo vem para reduzir essa falta de acesso. Além disso, o governo do estado também está trabalhando com o Ministério da Saúde na construção do novo hospital universitário. Então, novos especialistas, formação de profissionais, residências médicas, tudo aquilo que a gente viu, a realidade do Goiás, ela se aproxima com a do Mato Grosso também. Então, não estamos próximos somente por ser uma região próxima a outra, um estado próximo a outro, mas na nossa realidade também. Então, desses 4 novos hospitais regionais, eu trago por quê? Porque com hospitais regionais e novas habilitações que trazem essa garantia de um serviço de qualidade, eu também trago o acesso aos serviços especializados. Então, não necessariamente a gente precisa de mais alta complexidade, mas vamos melhorar esse gargalo na atenção especializada. E com esse acesso aos serviços especializados, eu melhoro o cuidado, eu trago ele para o próprio território, para evitar com que esse paciente saia e faça esse trajeto maior do que daqui até São Paulo. Além disso, o que temos de ação? O próprio PEMAE, que o Ministério da Saúde vem aqui, fala muito bem, ótima estratégia, ótimo programa. Mato Grosso possui 100% de adesão dos municípios, e algo que eu parabenizo o Estado e a nossa equipe foi trazer o PAR para as regiões. Então, descentralizar isso do Estado. Nós vimos que existem dificuldades quando o Estado acaba trazendo todo esse serviço somente para ele. Então, descentralizar isso para as próprias regiões traz um maior caráter de importância, traz esse protagonismo
lá para a ponta, que é onde o serviço vai ser resolvido mesmo. Além disso, quanto aos sistemas de informação. Hoje a gente viu aqui, muito bem falado, parabéns para a equipe de Goiás, questão da regulação. No nosso estado, a gente ainda está evoluindo para chegar num ponto como este aqui. Nós temos em desenvolvimento, junto com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, um novo sistema de regulação, ainda não está pronto, está em processo de desenvolvimento, porém ele vem com esse caráter de interoperabilidade, para fazer com que esses sistemas de informação conversem um com o outro, para que esse paciente não fique perdido na rede, igual a gente viu, paciente oncológico está disputando vaga com outro paciente. E isso é algo que tem que ser resolvido. E o saúde digital? Uma notícia positiva é, quando eu montei essa apresentação, 88% dos municípios estavam aderidos. Hoje já passamos de 90%. Então, é algo que está em construção no Estado. Algo que nos deixa muito felizes enquanto gestores, enquanto usuário do sistema de saúde, é ver essa evolução, e uma evolução constante, uma evolução que está acontecendo nos nossos próprios olhos. Então, minhas palavras finais são, novamente, muito obrigado pelo convite, Luciana, equipe, ótimo evento, incrível organização, participação, aqui temos gestores, temos usuários do sistema de saúde, temos pacientes, temos todo mundo, familiares, muito bom. Deixo o nosso contato, o site da Secretaria que está em desenvolvimento, então estão melhorando esse acesso à informação, e os contatos da nossa coordenadoria e da nossa superintendência. Muito obrigado. Muito obrigada, muito bom conhecer um pouquinho do que vocês estão fazendo ali no estado do Mato Grosso. Vou passar aqui, então, para a próxima apresentação, que é do Dr. Elismauro Mendonça, que ele vai falar um pouquinho aqui, trazendo, né, da visão como diretor ali do Hospital Araújo Jorge, já mencionado aqui hoje, né, o CACOM, de referência aqui do Estado, vai contar um pouquinho da experiência, e, claro, está sendo acompanhado aqui também pela Delba, que vai nos ajudar a entender um pouquinho sobre todo o trabalho do hospital. Seja bem-vindo, Dr. Elismauro. Sim. Você prefere que eu passe ou o senhor passe esse aqui para frente ou esse para trás? Certo, obrigado. Bom, gostaria de agradecer muito o convite para estar aqui. Acho que é uma iniciativa muito importante para o nosso Estado e para o Brasil. Conhecer um pouco do Instituto Oncoguia e a valorização do paciente, o esclarecimento sobre a doença, o apoio, né? Isso é fundamental para o paciente oncológico. E eu trago aqui um pouco da realidade do nosso Estado, que é o Araújo Jorge Hospital de Câncer. Ele é uma entidade filantrópica de direito privado, na qual 90% ou mais dos pacientes são atendidos pelo Sistema Único de Saúde e mantido pela Associação de Combate ao Câncer em Goiás, que tem uma média de 70 e poucos associados, que mantém essa instituição com apoio da sociedade e parceria com o Estado e com a União e com o município. Então, eu sou Elismauro, né, sou professor também da Universidade Federal, membro titular da Associação de Combate ao Câncer e membro titular do Conselho de Administração da instituição. A gente tem um lema forte na instituição, que é todos juntos pela vida, né? Então, a nossa meta é essa. É um hospital bem centralizado em Goiânia, de fácil acesso, no centro de Goiânia. É um hospital relativamente simples, mas muito efetivo, e com a missão que já vem sendo desempenhada há 70 anos no Estado, né? Então, somos o Araújo Jorge Hospital de Câncer, né, com quase 70 anos, com 3 unidades operacionais no Estado, com mais de 1.300 colaboradores, como já disse, uma instituição filantrópica de direito privado. Muitas pessoas pensam que é um hospital do SUS, e, na verdade, ele acaba sendo, porque o maior financiador é o Sistema Único de Saúde, né? Somos o único centro de assistência de alta complexidade em oncologia do Estado de Goiás. Há iniciativas do governo de Estado em fazer policlínicas também, mas aonde o paciente tem mais chance ainda no Estado de Goiás de receber um tratamento integral é no Araújo Jorge. Então, ele é constituído por 3 unidades: o Instituto de Ensino e Pesquisa,
o Araújo Jorge Hospital de Câncer, e nós temos também uma unidade oncológica na cidade de Anápolis. Para quem não conhece, é uma cidade próxima a Goiânia, e é uma cidade industrial, mas também que tem um complexo muito bom na área universitária também e hospitalar. O que constitui o Araújo Jorge, né? Esse centro de alta complexidade? Então, o que caracteriza dele? Nós temos transplante de medula óssea pelo SUS, nós temos uma assistência oncopediátrica que atende aproximadamente 400 crianças por mês, né? E isso representa aproximadamente 2% só dos pacientes do estado de Goiás, né? Um serviço de radioterapia que é único no estado, onde é possível realizar tratamento pelo SUS, usando a radioterapia nesse centro, no Araújo Jorge. E há mais de 30 anos também, a gente já tem o cuidados paliativos na instituição. Acho que eu posso falar com segurança que é um dos poucos hospitais no país que já tem uma história tão longa com cuidados paliativos, e é chamado Grupo de Apoio ao Paciente Paliativo Oncológico, e um serviço de quimioterapia. Então, a base do tratamento oncológico, né, a radioterapia, quimioterapia, cirurgia, oncopediatria, transplante de medula, são desenvolvidos com efetividade aqui no Araújo Jorge, aqui no Centro-Oeste. Então, no estado em todo, né, que a gente tem uma população de 7 milhões de indivíduos, né, são 246 municípios, talvez não seja tão grande quanto o Mato Grosso, né, mas também tem uma dimensão também continental, né. A gente fala com segurança que 70% desses pacientes são atendidos pelo Sistema Único de Saúde aqui no Araújo Jorge também. Então, são a média de 47.493 pacientes atendidos anos, né? 405.528 atendimentos, 1.270 procedimentos, né? 12.844 cirurgias, 103.129 aplicações de quimioterapia, 265.216 sessões de radioterapia. Nós teremos 3 aceleradores lineares em funcionamento, precisando substituir o nosso parque tecnológico. Agora, recentemente, a gente está com iniciativa para fazer essa ampliação e substituição de equipamentos, e a gente precisa muito do apoio do Ministério da Saúde para fazer essa substituição. E, para vocês terem uma ideia da demanda, nosso atendimento da radioterapia começa às 6 da manhã e está indo até 5 da manhã, para atender a uma média de 330 pacientes diariamente. Daí a importância desse hospital para o Estado e a necessidade de apoio das entidades públicas e privadas e o apoio do governo estadual, federal e do município de manutenção desse patrimônio goiano que é o Araújo Jorge. Então, ele foi fundado em 68 por iniciativa de um médico, Araújo Jorge. Ele é habilitado como centro de alta complexidade, já falei, né, com mais de 70% dos atendimentos, né? E, além da missão assistencial, nós temos uma missão de formação de recursos humanos para a área de oncologia. Então, nós temos parcerias com as principais universidades do Estado, Federal, PUC, Unievangélica e várias outras entidades que eu não vou discriminar aqui, mas com essa missão, formar especialistas para atendimento transdisciplinar na área da saúde. Não só o médico, mas o enfermeiro, o psicólogo, o odontólogo, o fonoaudiólogo. Então, é um hospital que tem essa característica da multidisciplinaridade para atendimento do paciente oncológico. E a unidade oncológica de Anápolis, que é mais recente, que é desde 94, ela tem o princípio básico de um UNACOM, mas também que presta assistência na área de oncologia à população de Anápolis e aos pacientes da região. Transplante de medula óssea, nós temos uma média de 5 pacientes por mês, um serviço bem estruturado, uma equipe bem qualificada, também transdisciplinar,
o serviço de radioterapia que eu comentei agora, de 320 pacientes por dia. Eu acho que essa é a maior demanda atual do hospital, de fazer a reformulação desse parque tecnológico da radioterapia, para a gente dar um atendimento ainda melhor para os nossos pacientes, né? E a pediatria com 400 consultas dias, né? Mês, corrigindo. E vamos ter no estado um hospital também de referência do CORA, mas apenas para a população infantil, que ainda não está inaugurado, mas que não é o principal foco da necessidade do povo goiano, né? A gente sabe que 2% e o Araújo Jorge já faz esse atendimento atualmente, mas também não é menos importante essa iniciativa do governo do estado de Goiás, né? Acho que quanto mais profissionais e locais qualificados, isso é importante para o nosso estado e para a nossa região. E o grupo de apoio paliativo ao paciente oncológico, também já fiz comentário a respeito, né? E que muito contribui, porque sempre se pode fazer alguma coisa para o paciente oncológico. Não é o fim. Ele pode ser assistido até o final e todos os seus familiares e as pessoas que têm ligação com o paciente, né? E qual é o grande desafio no estado de Goiás, né? Um sistema de prevenção efetivo, né? Uma qualificação da atenção primária, a regulação pelo sistema, eu acho que é o grande desafio, isso foi tratado aqui hoje. É triste a gente ver um paciente nessa situação e que está naquela fila da oncocutânea, que vocês tiveram a oportunidade de ver, que é a maior fatia, né, da espera. Essa paciente ela não vive numa caverna, ela não vive isolada, ela precisa de assistência. E a regulação é o maior entrave para o Hospital Araújo Jorge de dar atendimento a esses pacientes. Há uma dificuldade de regulação, de acesso, né? Então a fila é muito grande. Então, o acesso ao CACOM, e outro desafio que eu considero, e a nossa instituição tem considerado, é a questão dos repasses financeiros do município para assistência. O governo federal disponibiliza e ele chega no estado e há uma dificuldade para esse repasse. E isso impacta no tratamento e na assistência. Então, esse é o grande desafio, né? Se a gente tiver recurso, uma tabela do SUS mais efetiva, que corresponda à realidade do tratamento, é lógico que o paciente vai ser assistido, uma regulação mais efetiva e o tratamento vai ser possível, né? Então, uma pessoa com uma lesão na borda lateral de língua, igual esse caso, com mais de 2, 3 centímetros, isso resulta em impacto na qualidade de vida, comprometimento, desestruturação familiar, né? Uma senhora igual essa, com uma lesão de lábio inferior, comprometendo todo o lábio, isso é inaceitável, né? Então, a gente precisa de ter uma prevenção efetiva e uma assistência efetiva e ter recursos para isso. Então, eu encerro a minha fala agradecendo muito essa oportunidade de estar aqui, trazendo um pouco da realidade do Araújo Jorge Hospital de Câncer para vocês. Muito obrigado. Boa tarde, meu nome é Delba Assunção, eu sou gerente de Relações Institucionais no Hospital de Câncer Araújo Jorge. O doutor Elis Mauro apresentou um pouco do nosso trabalho e o convite de estar aqui hoje partiu da Helene e da Priscila ontem, após uma visita institucional, e da percepção delas da importância, né, das parcerias para fortalecer o trabalho da instituição. Então, eu vim apresentar para vocês aqui um case de um apoio que nós tivemos, de uma parceria muito importante, que vai trazer uma transformação social para a instituição. O Araújo Jorge é uma instituição que atende o único CACOM, né, no estado de Goiás, isso já foi dito.
é serviço de alta complexidade, o que torna um alto custo. Então, para a instituição conseguir se manter, né, oferecer o melhor tratamento para esse paciente, ela precisa se reinventar, ela precisa da sociedade, das entidades de classe, para fechar essa conta, né? 92% é o atendimento SUS e 89%, 90% é a receita da instituição, que é uma receita SUS. Uma receita que vem de uma tabela SUS, uma tabela deficitária. Então, esse complemento a gente busca aonde? Nas parcerias. Nós estamos aqui para falar de acesso, de fortalecer esse trabalho em rede. Então, para manter uma instituição nesse porte e oferecer o melhor para os pacientes, a gente precisa do apoio da sociedade. Então, essa que nós vamos trazer aqui é uma parceria que foi estabelecida com o Ministério Público do Estado de Goiás, que iniciou em 2022, né? Agora eles têm um programa através do DAMP, né? Uma destinação dos acordos de persecução penal, e que é um edital que nós participamos, apresentamos os projetos, e esse edital ele possibilitou uma entrega para a sociedade, né? Porque o Araújo Jorge, ele trabalha para o povo goiano, ele trabalha para fazer o melhor para o povo. Então, a partir do momento que a gente estabelece essas parcerias estratégicas, a gente fortalece o trabalho da instituição e a rede oncológica no estado de Goiás. Então, por exemplo, essa parceria com o Ministério Público nos possibilitou a ampliação do serviço de transplante de medula óssea, né? Então, essa eram as instalações antes da reforma, essa aqui é depois. Então, nós passamos de 4 leitos para 6 leitos, 4 já existiam, foram transformados, e nós conseguimos construir mais 2. Isso aqui impacta muito, gente, na qualidade do atendimento que a gente presta, na possibilidade de restaurar mais pessoas, né, tratar mais pessoas, dar um suporte para essas famílias, né, uma dignidade no tratamento. E essa segunda etapa da parceria agora, no dia 30, nós vamos inaugurar mais 10 leitos com o apoio do Ministério Público. Então, nós tínhamos, todos nós aqui sabemos, as meninas da Secretaria Estadual e da Municipal, o quão é difícil conseguir leitos de UTI. A UTI é um gargalo da oncologia, um gargalo da saúde pública, né? Então, nós vamos poder disponibilizar para a sociedade, com o apoio do Ministério Público, mais 10 leitos. Isso aqui vai impactar muito no atendimento do hospital. Óbvio que nós sabemos que esse começo vai ser muito difícil, porque são leitos que ainda não são habilitados pelo SUS, então a instituição vai ter que custear até que esse credenciamento saia. Então, o mais importante para a direção, para a instituição, é que o paciente receba esse benefício o quanto antes. Então, a gente vai começar a atender esses pacientes mesmo sem esse credenciamento, o que, de fato, impactam os custos, né, da instituição, que já vive aí com um déficit de mais de 3 milhões mês, e a gente corre atrás, nosso trabalho é esse, né, doutora Elismauro, correr atrás de parcerias para diminuir esse déficit mensal. Então, a inauguração vai ser no dia 30, e aí nós temos ainda mais 2 etapas dessa parceria, que vai ser a construção de uma casa-mata, para mais um acelerador linear, como foi dito aqui também. Radioterapia pelo SUS no estado de Goiás é só no Araújo Jorge. Recentemente, nós tivemos uma paralisação, porque uma das máquinas, ela tem 25 anos de funcionamento, e essa parada, ela inviabilizou o tratamento aí de muitos pacientes. Então, a chegada desse novo aparelho, o apoio do Ministério Público para a construção desse bunker, vai ser um divisor de águas no trabalho desempenhado pela instituição. Então, falei dessa parceria estratégica, e agora eu vou falar do poder da sociedade também para fortalecer. Os eventos que nós realizamos, e no ano passado nós fizemos a primeira edição do Risoto Solidário, que é um evento que nós trouxemos de Curitiba para o estado de Goiás, para envolver a sociedade, e mais do que arrecadar recursos financeiros, é falar sobre a causa, é falar sobre a nossa bandeira, o nosso propósito, nossa missão. Então, quando a gente realiza esses eventos de grande porte, a gente consegue dar voz para a nossa causa,
trazer mais pessoas, né, mobilizar mais pessoas e divulgar o nosso trabalho. Então, em 2024, nós fizemos a primeira edição, foram mais de 1.000 pessoas, 18 chefes de cozinha envolvidos, todos voluntários. Foi um grande evento. O financeiro, a arrecadação de recursos, talvez não tenha sido tão grande quanto o evento, mas o nosso propósito nós atingimos. Nós alcançamos pessoas, nós falamos sobre a causa e trouxemos mais apoiadores para a instituição. Esse ano, inclusive, estão todos convidados. Vai ser no dia 6 de julho, nós vamos fazer um evento para 2.000 pessoas. E, desde o ano passado, a concepção foi trazer uma experiência para todos aqueles que participam do evento. Uma experiência gastronômica, musical, um momento da gente confraternizar com as nossas famílias e fortalecer o trabalho de uma instituição tão importante. Nós temos 70 anos de história. O ano que vem nós vamos fazer 70 anos de história. Então, é uma instituição muito importante para o Estado e, volto a dizer, para a rede de oncologia do Estado de Goiás. Então, na próxima semana, a gente já começa a vender os ingressos. E um outro case também que a gente de trabalho de captação de recursos é o Leilão do Bem, né? Ele nasceu em 2015. Nós fazemos um trabalho nos 246 municípios goianos, buscando apoiadores, né? A gente tem contato com muita Secretaria Municipal de Saúde, no qual a gente orienta, a gente fortalece as relações, a gente busca parceria e, através desse apoio, a gente realiza leilões beneficentes em prol do Hospital de Câncer Araújo Jorge. Então, todos esses eventos, o próximo, inclusive, é na cidade de Catalão, é a segunda edição. Então, todos esses eventos, gente, quando a gente pensa, né, nós estamos aqui para falar sobre rede de oncologia, mas se nós não fortalecermos as instituições que atuam no Estado, é difícil sobreviver. É difícil fechar essa conta no final do mês, porque o que nós recebemos pelo SUS, pelo recurso que vem do governo federal, não é o suficiente para manutenção e investimento. Porque, quando a gente fala sobre câncer, a gente fala sobre tecnologia, a gente fala sobre investimento, a gente fala em dar o melhor para esse paciente. Essa é a filosofia da atual administração do Hospital de Câncer Araújo Jorge. Não é fácil, os desafios são diários. A gente vê aí a questão, como o doutor Elismauro falou, a chegada desse paciente até a instituição não é fácil. Isso não é criticando a rede, porque tem inúmeros fatores que influenciam nessa chegada. O Vinícius, né, mostrando como é o deslocamento desses pacientes para a instituição. A gente que percorre os municípios, a gente vê isso, sente na pele, a dor desse paciente para chegar, para percorrer, aí, no nosso caso, acho que um pouco menos, mas 500, 600 quilômetros, para fazer uma rádio, para fazer uma químio, né, nauseado. Para isso, a gente tem um trabalho social, que, inclusive, até tem uma das nossas voluntárias que está aqui assistindo, a Vera, que faz um trabalho para dar um suporte para esse paciente que está vindo do interior e que precisa desse apoio social. Então, o trabalho do Araújo Jorge, o paciente dentro do Araújo Jorge, existe um trabalho social muito forte e existe um trabalho muito forte para manter uma instituição tão importante para o povo goiano. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre o nosso trabalho, estender o convite a todos vocês que venham conhecer de perto o nosso trabalho. Nós estamos de portas e coração aberto para receber todos vocês que queiram saber um pouquinho mais sobre esse trabalho tão importante, que faz tanta diferença para o povo goiano. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, Dilba. Muito obrigada, doutora Elismar. Né? Acho que contando um pouquinho de como é realmente, né, o funcionamento do CACOM aqui do Estado, né, para a gente também poder contribuir nesse debate. Seguindo, então, né, nas diferentes visões aqui em relação a esses desafios, aí, barreiras para o acesso ao tratamento efetivo, vou chamar, então, aqui a Lucena, que vai vir, né, representando aqui a Coordenação Estadual de Oncologia daqui de Goiás, que vai contar um pouquinho para a gente da visão, então, daqui do Estado. Por favor, fique à vontade. Bom, enquanto eu coloco a apresentação, gente, eu estou feliz ainda de os Heróis da Resistência, né? A sala ainda está com bastante gente. Então, meu nome é Lucenda, estou aqui representando a Superintendência de Políticas e Atenção Integral à Saúde de Goiás, também a Gerência de Atenção Especializada e, lógico, não poderia deixar de falar da Coordenação Estadual de Oncologia.
né, que é a menina dos meus olhos. Então, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho da panorama, então, da oncologia no estado de Goiás. É um problema, a gente percebe que todos nós temos desafios gigantescos aí pela frente. Então, Goiás ele tem 18 regiões de saúde, né, e dividido em 5 macro-regiões. De acordo com o último censo, temos aí a previsão de 7.056.495 habitantes no estado. Então, trazendo aqui para vocês quais são os nossos cânceres mais prevalentes, nós temos aí tanto câncer de mama como de próstata, eu acho que é uma realidade do Centro-Oeste, né? E a taxa de mortalidade não fica diferente disso, certo? Então, o que Goiás está fazendo? Então, percebemos aí que nós, né, trouxemos várias questões de desafios, de realidades, de projetos, de vontades e de desejos. E eu só queria fazer um parêntese aqui, né? Principalmente dizer que saúde pública não se faz sozinho. Nós fazemos com parceiros, fazemos com outros estados, fazemos nós da secretaria enquanto superintendências, né? Nós precisamos de todos, de vocês enquanto profissionais, de vocês enquanto gestores, das nossas unidades, de todos nós juntos. É assim que se faz saúde pública e esse evento é um exemplo disso. Então, o que Goiás está fazendo? Trazendo um pouquinho para vocês da linha, da historicidade da oncologia do estado. Então, o hospital, a única CACOM que nós temos ainda, é o Araújo Jorge, e ele foi habilitado como CACOM em 2007. Em 2007, também, o Hospital das Clínicas, que é uma UNACOM com hematologia, foi também habilitado em 2007. A habilitação também da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, com radioterapia, só que já existe um processo, né, que vai mudar a habilitação aí, então vai ser só uma UNACOM em 2009. 2009 também nós tivemos, em Anápolis, 2 unidades, tanto o Hospital Evangélico Goiano com radioterapia e a Santa Casa de Anápolis, uma UNACOM. Depois disso, nós tivemos aí um lapso temporal de 10 anos. Então, em 2019, começamos o atendimento aí com o governo do estado percebendo a necessidade urgente do início de atendimento e da ampliação do serviço de oncologia no estado. Então, nós começamos a procurar parceiros e implantar serviços nas unidades estaduais. Então, em 2019, o Hospital Padre Tiago da Providência de Deus, em Jataí, iniciou, então, os atendimentos da região de saúde Sudoeste 2 em oncologia com uma UNACOM, que está em processo de habilitação. Em 2022, o Hospital Estadual de Itumbiara, para atender, então, a macro-região Centro-Sudeste, região sul do estado também. Uruaçu iniciou, então, os atendimentos no Hospital Centro-Norte Goiano em 2022 e conseguindo, então, a primeiro hospital estadual, isso foi um grande orgulho para a gente. Logo depois, 2 anos após o início dos seus atendimentos, conseguimos, então, a nossa habilitação em UNACOM. Se Deus quiser, em breve, uma radioterapia, né, João? A gente está buscando isso, essa ampliação. Em 2023, então, lançou-se a pedra fundamental, né, ali o início do trabalho, logo antes vieram discussões, mas, então, o início das obras do Centro de Referência Oncológica do Estado de Goiás, o CORA. E Rio Verde, em 2024, também, para atender a macro-região Sudoeste, iniciou também em suas atividades enquanto UNACOM, processo de habilitação. Goiás se torna o pioneiro em 2024 na oferta, então, do teste genético para detecção dos cânceres herdados de mama e ovário. E 2025, então, nós iniciamos aí com a previsão do início dos atendimentos do Centro de Referência Oncológica do Estado de Goiás, para esse ano ainda, agora em junho. Se Deus quiser, vai começar, né, meninas? Então, para trazer uma visualização do que era o Estado em 2020, nós tínhamos, então, concentrados em 2 regiões dentro, né, do Estado, que é a macro-região Centro-Norte, nós tínhamos ali 2 unidades.
em Anápolis e 3 em Goiânia, que é a Santa Casa, o HC e o Araújo Jorge. Em 2025, podemos contar, então, agora no Estado, com 10 hospitais, né, com atendimento oncológico, já buscando a descentralização dos serviços. Então, gente, eu estou apanhando um pouquinho, né? Então, nós temos Uruaçu, atendendo aí macro-região Centro-Norte, mas o extremo aqui na Serra da Mesa do Estado. Temos aqui as 2 unidades de Anápolis, as 3 de Goiânia mais o Cora, na região de Tumbiara, Rio Verde, Jataí e as policlínicas estaduais, que, para reforçar, então, a atenção especializada, o governo ele inaugurou, é o negocinho aqui que está, ele inaugurou, então, 6 policlínicas estaduais para poder fortalecer, então, a atenção especializada. Essas policlínicas elas foram distribuídas estrategicamente no Estado para quê? Para que fossem realizados os atendimentos de média complexidade da atenção especializada. Então, temos atendimentos, né, de pediatria em média complexidade, ginecologia, e o estudo para essas policlínicas estaduais foi a realidade de cada região. Então, nós temos, então, as policlínicas distribuídas. Aqui, em Posse, Formosa, Goianésia, São Luís de Montes Belos, Goiás, Quirinópolis. Essas policlínicas elas atendem toda a macro-região. E com previsão de ampliação para Campos Belos, aqui em Mozarlândia e em Mineiros também. A atenção primária ela vem trabalhando muito, né? Como eu disse, a gente não faz saúde sozinho. Nós, da coordenação de oncologia, junto com a superintendência de regulação, junto com outras superintendências, a atenção primária, a gente busca sempre estar integrado em todas as ações que elas acontecem. Então, dentre as ações realizadas, a gente trouxe destaque para a planificação da atenção à saúde, capacitação dos profissionais no programa Goiás Todo Rosa, o rastreamento e a detecção precoce e a capacitação da atenção primária no câncer pediátrico. Na atenção especializada, trouxemos também a ampliação da rede de acesso aos mais especialistas dentro das policlínicas estaduais, ampliação de biópsias por agulha grossa, capacitação dos profissionais da atenção especializada no programa Goiás Todo Rosa, capacitação dos profissionais da detecção precoce de encaminhamento de alta sugestividade ao paciente oncológico pediátrico, a planificação da atenção especializada e o monitoramento da alimentação do sistema de câncer Siscam aos prestadores. Dentro da área da atenção hospitalar, a gente traz a questão da descentralização oncológica, como mostrei para vocês no mapa, que a gente buscou a descentralização. E a ampliação dos atendimentos de alta sugestividade e também a capacitação dos patologistas, como a doutora Rosemar trouxe para vocês. Isso aqui são as nossas policlínicas, as 6 existentes dentro das macro-regiões. Essa aqui é a nossa lei 22.707, então nós somos o primeiro estado a ofertar, né, dentro dos padrões que estão aqui, as pacientes e familiares com alta probabilidade de terem tanto a hereditariedade para câncer de mama e ovário. Nós temos o painel de oncologia, é dado público, ele faz aqui eu quero ressaltar o trabalho da Suvisa, que foi fantástico, do Bruno e de toda a sua equipe, que a gente traz um painel que é de acesso público. Então, se vocês escanearem o QR Code, vocês vão ter acesso à taxa de mortalidade, né, à taxa de incidência. E aqui nós trouxemos um pouquinho do que a gente vem fazendo enquanto ações. Então, tem os projetos de sensibilização, né, de cuidados paliativos, a capacitação da alimentação do Siscam, as policlínicas, a caminhada do Goiás Todo Rosa, para que esses programas não fiquem somente restritos aos meses que são de conscientização. A Comissão Estadual de Cuidados Paliativos, que eu tenho muito orgulho de falar que a gente tem 2 representantes aqui, então, a comissão, a gente está aí trabalhando para formar as equipes, o Hospital Centro-Norte Goiano está sendo capacitado como uma das equipes matriciadoras.
Tá? A planificação da atenção especializada com o time da Beneficência Portuguesa, com o Einstein, o grupo operacional de oncologia, que a gente vem buscando forças aí, lutando para poder fortalecer a nossa rede, com o nosso plano de ação, com as linhas de cuidado, a capacitação dos médicos patologistas, o incentivo de visitas de troca de experiências entre as unidades habilitadas e não habilitadas, a reunião com o Instituto Natura, né, as campanhas do câncer de boca e outras campanhas que nós fazemos, o Março Azul, que o Dr. Razível falou mais cedo, a parceria com os PROAD SUS, então, a campanha do Outubro Rosa, a capacitação dos profissionais do câncer infantil, as palestras educativas, os materiais orientativos de campanhas que a gente sempre tem passado, né? E a reunião com o Instituto Oncoguia, que foi onde deu início a tudo isso aqui que vocês estão vivenciando hoje. Gostaria de ressaltar aqui a importância das parcerias com essas empresas, com essas ONGs, que isso fortalece muito a atenção. Gostaria de agradecer aqui a presença das nossas unidades estaduais. Nós temos representantes de todas as unidades que estão aqui, inclusive as parceiras. Ressaltar os meninos da residência multiprofissional que também estão aqui. Parabéns para vocês, vocês são futuro. Então, é daqui que vocês ajudam a fazer as políticas públicas quando vocês forem realmente profissional lá de ponta. E, lógico, não poderia de falar da minha equipe maravilhosa, né? Que a coordenação de oncologia está aí. A gente se coloca à disposição, de qualquer um que tiver dúvidas, estamos aí à disposição. E agradecer mais uma vez ao Instituto, a Mari, principalmente, né, do Instituto Natura, que a gente vem conversando bastante, a Lu e, claro, a Priscila, que eu não poderia de falar. Obrigada, Pri. Né, foi maravilhoso. Então, obrigada a todos. Muito obrigada, Luciana. A gente que agradece, né? Acho que é isso, né? Tudo é feito com base em parcerias, né? Então, que bom somando aqui tantas vozes nessas parcerias. Vamos seguir, então, aqui somando mais atores da região para a gente escutar, né, outras visões também sobre esses desafios aí no acesso ao tratamento. Quem vem com a gente agora é a Michele Borsoi, que vem representando a Secretaria de Estado do Mato Grosso do Sul. Seja bem-vinda, Michele. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a organização do evento, deixar um abraço sul-mato-grossense, nosso secretário de Estado, Dr. Maurício, que é um grande incentivador da oncologia, é cirurgião de cabeça e pescoço e tem dado muita atenção à temática, e a gente, da área técnica, fica muito feliz quando tem um gestor que nos ouve, e vocês sabem do que eu estou falando. É muito bom. Então, meu vizinho de estado aqui já adiantou algumas peculiaridades que a gente tem em relação a alguns desafios, mas temos também algumas coisas boas, né, Vinícius, para a gente compartilhar. Foi colocado aqui para a gente a ideia de trazer uma conversa sobre acesso e tratamento rápido e efetivo, mas a gente vai fazer um pouquinho um recorte da nossa realidade, e aí eu vou trazer um pouquinho sobre algumas especificidades, até culturais, que eu acho que seriam bem interessantes da gente trazer, que para não ficar chovendo no molhado, né, o que já foi falado, a gente vai trazer alguma coisa um pouquinho diferente. Então, eu sou servidora do Estado, estou na pasta de cuidado paliativo. É uma pasta recente, faz 3 anos que a gente tem cuidado paliativo, a gente não tinha isso organizado no nosso regimento interno, então, uma conquista. A gente acha importante ter dado visibilidade ao cuidado paliativo. Então, antes ele não era trazido na agenda de ninguém, né? E acho que é um passo bastante interessante. Mato Grosso do Sul, vi uma coisa que apareceu aqui também, e a gente está fazendo, é o fortalecimento da regionalização. Parece que a gente combinou, está todo mundo enxergando as regiões de saúde. Acho que isso, o Centro-Oeste está num movimento grande. A gente teve, agora em dezembro do ano passado, uma redivisão das regiões de saúde, muito motivado pela oncologia e pela judicialização, né? Então, a gente viu que
algumas demandas realmente não estavam dando conta, naquela forma que a gente estava organizando a oferta dos serviços, talvez a nossa distribuição não tivesse a melhor, e a gente, então, refez isso e passou, então, a enxergar um pouco as regiões de saúde com um pouco mais de cuidado. Então, hoje, nós temos 79 municípios e 9 regiões de saúde e 4 macro-regiões. Por que é importante quando a gente fala nos estados menores? Menores do ponto de vista populacional e enormes do ponto de vista territorial. Então, a gente tem grandes distâncias, uma densidade populacional bastante esparsa, e isso aumenta o nosso desafio na hora de ofertar serviços. Então, a gente tem uma mudança de mapa recente. Essa divisão foi pensado em porte, mas também em capacidade instalada, e o que a gente poderia explorar um pouco mais naqueles municípios que podem ter um pouquinho mais de recurso e ajudar os vizinhos. Tá? Aqui, algumas pessoas já conhecem algumas das nossas cidades, mas, se a gente for pensar, a gente tem 4 grandes regiões de saúde concentradas em Campo Grande, que é a capital. Depois, a gente tem Dourados, que é o nosso 2º maior município. Três Lagoas é o nosso 3º maior município. E Corumbá, que é o nosso 4º maior município. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu consigo nomear para vocês os 4 municípios acima de 100 mil habitantes. Então, vocês entendem o que é colocar serviço em cidades muito pequenas? É um desafio, né? E quando a gente pega a política pública que coloca a referência de leito, piora muito a nossa situação. Então, alguns critérios de portarias federais, a gente simplesmente não consegue se adequar. E aí a gente tem, agora, exemplo do próprio cuidado paliativo, a gente viu a equipe assistencial amarradinha a 400 leitos. E nos estados menores, os nossos municípios não contemplam. Né? E não sei como é que está a realidade aqui dessa mesa, mas os consórcios intermunicipais ainda não são uma realidade para nós. Então, a gente tem muita dificuldade, inclusive política, de um vizinho falar com o outro e arrumar o serviço para ofertar. Então, esse é um desafio. A gente tem Mato Grosso do Sul com 2 milhões, um pouquinho mais de 2 milhões e 700 mil habitantes, 79 municípios, como eu falei. A maior distância fica mais ou menos 500 km da capital, e a capital acaba ainda sendo um grande centralizador de demanda. Então, quando a coisa aperta mesmo, que fica mais complexo, é lá em Campo Grande que bate. Então, a gente precisa organizar isso de uma forma que o município também fica estrangulado. Né? Atende os seus, atende a região, enfim, tudo desova na capital. E a gente tem que trabalhar com isso. Mas olha só que interessante, o Vinícius também trouxe. Eu tenho 51 municípios com menos de 20 mil habitantes, gente. E 24 com menos de 10 mil. Aí eu pergunto para vocês, quem fixa profissional nesse município? Né? Então, quando a gente começa a discutir, parece fácil, né? Olha, eu vou colocar aqui um equipamento altamente especializado. Como? Quem vai tocar isso? Nem a saúde suplementar tem rede. Tá? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante para os estados. Quando a gente traz gestor estadual, é essa conversa que aparece. Né? Por quê? Porque realmente para a gente impacta muito. E aí a lei dos 60 dias fica muito difícil. É um desafio tremendo. Por quê? Porque eu realmente tenho problema na minha rede para ofertar. Uma outra coisa que não apareceu aqui, mas eu queria comentar, a gente é a 3ª maior população indígena do país. Eu tenho um recorte cultural imenso para pensar. Então, eu preciso olhar para essa população, eu preciso fazer esse recorte cultural. Eu preciso olhar para essa população de uma forma a atender uma especificidade. Eu tenho fronteira com 2 países, Paraguai e Bolívia. Eu atendo fronteiriço. Então, isso impacta direto na minha rede assistencial. E também nesses pacientes oncológicos. Então, se a gente tem desafios importantes, vocês imaginem os nossos vizinhos, Paraguai e Bolívia, que não têm uma política oncológica forte. Então, onde que esse paciente vem? É fronteira seca, é só atravessar a rua. Ele está ali na minha porta.
né? Então, eu acho que é interessante a gente fazer esse recorte também aqui, aproveitando a oportunidade que o Instituto Oncoguia está proporcionando para a gente, né? Pensar em tudo isso. Eu tenho população ribeirinha com acesso fluvial. A região de Corumbá, para eu chegar na Bolívia, é só de barco. Então, para eu atender essa população, eu preciso de uma unidade fluvial. Então, diagnóstico lá, qualquer coisa que eu faça é barco, tá? Navegação. Então, é uma especificidade? Estamos falando que estamos todos na mesma condição? Não, não estamos. A gente tem especificidades muito importantes. Todo profissional quer fazer parte dessa equipe ribeirinha e ficar navegando 10 dias no barco? Não. Então, eu também, para fixar e ter perfil desse profissional, é uma dificuldade. Então, que bom que hoje a gente tem alguns profissionais que gostam e topam esse tipo de missão. De ficar a gente tem uma aldeia em Corumbá, numa população ribeirinha, que ela está em extinção. São 132 pessoas nessa aldeia, totalmente trabalhado com a FUNAI, para que realmente a gente consiga fazer o recorte. E só chega lá de barco. Só chega lá de barco, né? Então, tem uma escola lá dentro e uma unidade de saúde, né, indígena. Então, são especificidades muito importantes. Aí a gente tem também uma outra população aqui, eu ia falar bastante coisa de acesso, né? Vou puxar tudo que eu tenho. A gente tem uma população itinerante de assentamento rural. Vocês têm também acampamento em beira de estrada, que está esperando demarcação de terra? Pois é, a gente tem que atender também. E essas pessoas também não contam lá no IBGE, população flutuante, e ele está ali na nossa porta. Então, a gente também precisa trabalhar. Michele, mas como que ele vai ser cadastrado? Como que a atenção primária atende? Vamos atender, né? Então, vamos somando aqui os invisíveis, né? Então, se a gente for pensar, tem muita coisa aí para a gente... população quilombola, então, a gente também tem população na área urbana de Campo Grande, uma população remanescente de quilombo, também com especificidades culturais, e também alguns marcadores de doenças específicas. A gente tem uma divisa com 2 estados que é muito interessante, Paraná e São Paulo. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso munícipe lá, ele pega as coisas dele e vai para outro estado para fazer tratamento. Então, às vezes, a gente perde essa coordenação de cuidado, ele faz um cartão SUS no nome de outra pessoa, no outro estado. Então, a gente tem aí uma questão interessante aí com os 2 estados de Paraná e São Paulo, né? Então, quando a gente vai ver, tem muito paciente na hora de gerar a produção no ambulatorial que ele está lá e ele é nosso, né? O envelhecimento populacional também, que eu acho que está para todo mundo. A gente está hoje com, para cada 20 habitantes, 3 são 60 a mais. Então, acho que isso é interessante da gente começar a fazer planejamento. A gente tem uma atividade agropecuária predominante, aí não adianta a gente fugir das questões de prevenção de câncer. A gente tem aviãozinho passando com veneno, né, em todo o tempo, e alguns cânceres, algumas cidades muito pequenininhas, com uma incidência muito grande, e aí a gente tem que olhar para isso na hora do acesso e na hora de prestar o serviço, né, na hora de organizar. E a gente está ainda com a chegada das gigantes da celulose. Então, a gente está com uma movimentação do ponto de vista econômico, muito interessante, mas do ponto de vista de saúde, uma tensão muito grande. Cidades que são pequenininhas, do nada, surgem 20 mil pessoas para trabalhar, né? E a gente também vai passar a atender essas pessoas. Então, acho que dentro desse desenvolvimento econômico, a saúde também é tensionada. Eu trouxe algumas questões aqui que poderia deixar a gente um pouco melhor em relação à pobreza. A gente tem aí abaixo da média nacional, tem o 6º menor índice no Brasil. Então, quando a gente fala um pouco de vulnerabilidade, talvez isso pudesse nos dar uma situação um pouquinho melhor. A cobertura de atenção primária, a gente está em 97%. Eu tenho hoje 7 UNACONs e um complexo hospitalar de radioterapia.
basicamente, se a gente olhar, eu trouxe até uma cópia aqui do meu controle de Unacom, a gente não tem nenhuma habilitação CACOM. De Unacom aqui, a gente conta muito, toda a nossa gestão de serviço é municipal. Então, o Estado, hoje, ele está retomando a gestão de um hospital, de um grande hospital em Campo Grande, mas tudo está gestão municipal. Então, isso é muito interessante, porque a gente acaba não tendo um panorama ou uma governança tão direta sobre os serviços, né? Os cânceres, mais ou menos o que apareceu aqui, então, mama, próstata, cólon, traqueia e estômago, colo de útero, tireoide e cavidade oral, acho que a gente está trabalhando nisso. Seguimos muito parecidos, eu olhei os vizinhos e acho que a gente está com uma incidência muito parecida aqui. E aí eu trouxe alguns avanços e desafios para finalizar. A gente tem, então, fortalecimento da regionalização, foi um ponto positivo. Tem o NACOM minimamente nas 4 regiões, é um ponto positivo. Alta cobertura da PS é um ponto positivo. A gente já tem uma lógica de linha de cuidado, então a gente tem trabalhado na oferta de linha de cuidado, e pretende fortalecer isso. A gente já tem publicação e precisa atualizar essa linha de cuidado estadual. A saúde bucal tem feito um movimento interessante dentro da APS, então a gente colocou o dentista lá da APS fazendo a biópsia, né, coletando, né, o material por conta do N de câncer de cavidade oral, que tinha aparecido já nos últimos anos. Então, achei que foi um movimento positivo, dar essa autonomia para a atenção primária. Telesaúde, acho que é um ponto também positivo, mas não sei como é que é para vocês. Alguém, acho que não sei se foi de manhã ou agora de tarde, alguém falou que ainda os pacientes não querem aderir muito à teleconsulta, e alguns profissionais à teleinterconsulta. Eu acho que esse ainda fica como avanço ter o telesaúde e desafio a adesão. Então, acho que ainda é uma coisa que não tá posta aí, né? Aumento da oferta de radioterapia, a gente aumentou. Eu tenho 2 regiões de saúde com radioterapia. Por conta de emenda parlamentar, a gente deve receber um novo acelerador linear. E aí vai ficar na região de Três Lagoas, que é mais pertinho lá de São Paulo. Vamos ver como é que isso vai acontecer. O Siscam, como ferramenta de segmento, a gente está batendo muito na tecla do Siscam, porque ele é subutilizado e ele poderia ser muito melhor aproveitado, porque ele tem grandes potencialidades. A gente enxerga a potencialidade, mas também enxerga o desuso. Então, faz 1 ano que a gente está batendo capacitação no Siscam e tal. Vamos ver como é que fica, se daqui um pouco, daqui 2 anos, a gente consegue trazer um outro cenário para compartilhar com vocês. Quantitativo de mamógrafos, a gente viu que o nosso problema não era a quantidade de mamógrafos, e sim a capacidade instalada, quanto que se ocupa e a alocação sob ponto de vista político desse mamógrafo. Então, colocado num lugar que não fazia sentido, que não estava planejado, porque era uma questão política, né? O ESUS tem melhorado muito alguma parte dos nossos dados, não está tudo perfeito, mas melhorou muito quando a gente olha para trás. Campo Grande colocou também uma ficha de notificação de câncer, já faz um tempo. Criou, aí sim, o município, tá? Estou falando da capital. Eles colocaram essa ficha, eles fizeram toda uma sensibilização dos profissionais e eles acompanham todas as biópsias, todos os resultados de biópsia feita em Campo Grande, num sistema próprio. Então, eles estão conseguindo correr mais contra o tempo, buscando já na fonte do laboratório o resultado dessa biópsia. Tá sendo positivo isso. Como desafios, a falta de integralidade das ações, a gente continua muito fragmentado, principalmente nas Unacons, falando sobre tratamento. 40% está acima de 60 dias, e ainda tem fila interna da Unacon. Então, às vezes, a pessoa não está na fila de regulação, ela está dentro da Unacon, entre um serviço e outro, entre uma etapa e outra. Fila de exames no CISREG também é um produto que a gente está se debruçando agora, entender a oferta de exames e o que está acontecendo. Outra questão aqui, não sei se é somente nossa, é a baixa produção da Unacon versus o que está contratualizado. Então, ele contratualiza uma coisa e entrega outra.
e muito abaixo. E aí, quando a gente vai fazer série histórica de produção, para a gente tentar mudar a habilitação ou alguma coisa assim, a gente não passa, a gente não vai para frente. Vinícius fazendo assim com a cabeça, eu acho que mais gente, né? Não estamos sozinhos nesse barco aí. TFD, que é o tratamento fora de domicílio, de algumas coisas que poderia ser realizado pelo Estado por conta dessa Unacom tá fazendo corpo mole, aí vou brincar, né? Não sei se é corpo mole mesmo, mas, enfim, a produção dela não é tão adequada, esse paciente vai para o TFD, com toda a intercorrência do TFD. E, às vezes, é bem desnecessário esse TFD. A gente fez um estudo agora da fila de TFD, e aí a gente viu que tinha coisa que realmente não precisava se a Unacom cumprisse o que ela se propõe. Então, acho que são coisas bem de gestão mesmo para a gente trazer aqui, porque é o dedo na ferida mesmo. Os encaminhamentos, então, para a capital, a gente está dando um jeito, né, de sobrecarregar menos a Campo Grande. A fragmentação do cuidado na rede, como vocês falaram, principalmente o cuidado na fila, né? E as barreiras no sistema de regulação. Eu botei barreiras ali, mas a gente poderia dar vários nomes. Eu acho que isso torna o caminho bem mais difícil. Eu deixei aqui o agradecimento aqui, mas eu trouxe o nosso poeta Manuel de Barros, né? Nascido em Cuiabá, mas a gente divide, né, Vinícius, Manuel de Barros aí. E aí ele coloca isso, né, que ele não aguenta ser um sujeito que abre porta, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva. Perdão, né, mas eu preciso ser os outros. E eu acho que cada um que está aqui há um pouco essa inquietação do Manuel de Barros, porque se você está aqui, alguma coisa te aquieta. Você também não quer ficar só apontando lápis, vendo o tempo passar, você quer fazer a diferença. E a gente também. Então, muito obrigado, façam a diferença. Muito obrigada, Michele. Acho que várias inquietações aqui para a gente conversar e refletir, né? Fechando, então, o cenário aqui da nossa região, vou chamar o Dr. Gustavo Ribas, que vem representando, então, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, para contar um pouquinho ali de barreiras e desafios, né, do nosso quadradinho ali, né? Então, por favor, fique à vontade. Obrigado. Tá aí. Aqui é o PowerPoint. Tá. Boa tarde a todos. Uma honra estar encontrando vocês aqui em mais um evento da Oncoguia. Uma honra representar a Secretaria de Saúde, na figura, na pessoa do nosso secretário de Saúde, Dr. Juraci Cavalcante. Parabenizo a iniciativa, enalteço mais uma vez Luciana e Helena pelo evento. Parabenizo pela temática, pelo propósito e pelo engajamento num tema tão caro para todos nós, tão relevante. Lembrando que o câncer, em 2030, representará a primeira causa de óbito no nosso país. Então, é uma temática que temos que voltar a cada dia com ações conjuntas, cada vez mais, e que a deliberação seja conjunta em prol do paciente, em prol de uma linha de cuidado. Guardem esse termo, linha de cuidado, que eu vou explanar ao longo da nossa conversa, porque o seu grande objetivo na assistência oncológica, na linha de cuidado oncológica, na política assistencial oncológica. Eu sou oncologista da Secretaria de Saúde há 15 anos, já atuei na assistência e atuo hoje na gestão, junto à Assessoria de Política de Prevenção e Controle do Câncer, assessoria essa que monitora dentro do Distrito Federal toda a política assistencial oncológica, atuando na intermediação de todas as linhas de cuidado, perpassando todos os níveis de atenção, seja primário, secundário ambulatorial, secundário hospitalar e os nossos CACONs e UNACONs. Então, esse é o grande ponto. Nós vamos enfatizar aqui o grande propósito que temos ao nos depararmos, ao debruçarmos com o tema oncológico no Distrito Federal, é a grande busca, que é a linha de cuidado do paciente oncológico. Esse é o grande objetivo, e nós já norteamos ferramentas
norteamos estratégias de gestão, compomos equipes assistenciais perenes, definitivas, dentro dessa assistência oncológica. Então, iniciando, essa foi minha apresentação, não tenho conflito de interesses. Inicialmente, a gente vai abordar, do ponto de vista epidemiológico, dentro do Distrito Federal, que é importante avaliar o impacto assistencial que vamos ter diante de uma população que cada vez mais envelhece, que cada vez mais tem ganho de sobrevida, tem cada vez mais aumento da sua longevidade. Então, aqui a gente tem essa estatística mundial, que 1 a cada 5 pessoas terão câncer em 2030. No Brasil, são mais de 400 mil pessoas com câncer este ano. No Distrito Federal, especificamente, aqui cabe um adendo, o Distrito Federal é uma unidade da federação que contempla não só o nosso quadradinho, o Distrito Federal, mas uma região chamada RID, que é Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno do DF. Região essa que é composta por uma população de mais de 3.800.000 habitantes. Então, nós temos que fazer previsões assistenciais e de incidência do câncer contando com essa região, não só o nosso DF. Então, por isso que aqui os níveis de incidência são tão amplos, a gente tem uma amplitude, um leque maior para avaliar o impacto assistencial que vamos ter nas nossas unidades. Então, por exemplo, propriamente dita, no nosso Distrito Federal, a cada ano do triênio, segundo dados do nosso INCA, 6.240 casos novos, exceto pele não melanoma, perfazendo uma média, uma taxa bruta anual, melhor dizendo, a cada 100 mil habitantes, de cerca de 197 casos a cada 100 mil. Se formos contabilizar todas as neoplasias, incluindo pele não melanoma, essa incidência aumenta para 7.330 casos dentro do nosso DF. Se compusermos a RID composta por 29 municípios de Goiás, 3 municípios de Minas Gerais e a nossa região, macro-região do Distrito Federal, nós ampliamos essa incidência para cerca de 10.367 casos novos a cada ano do triênio. Isso representa um impacto assistencial que temos que prever, tem que contar nas nossas políticas assistenciais, desde o ordenador de cuidado, que é a assistência primária, atenção primária, os nossos médicos de saúde da família, até os nossos CACONs e a reabilitação, os cuidados paliativos. Aqui a epidemiologia especificamente sobre incidência de câncer sobre os tumores. Aqui no Distrito Federal, em relação ao gênero feminino e masculino, a gente tem as especificações. Por exemplo, no gênero feminino, mama representa o grande contingente de casos no DF, compondo cerca de 1.030 casos novos, seguido de colo e reto, colo uterino, traqueia, estômago e tireoide, e na população masculina temos o câncer de próstata como carro-chefe na incidência, perfazendo quase 500 casos do ano do triênio 23-25. Então, esse é o impacto que temos que avaliar e, claro, obviamente, políticas assistenciais voltadas para promoção de saúde, prevenção primária, assistencial, lembrando que 40% dos tumores são preveníveis por medidas de promoção de saúde. Eles são evitáveis por medidas de promoção de saúde, a nossa prevenção primária. Então, nós temos que prevenir isso. Aqui a nossa composição das equipes de trabalho multiprofissionais, equipe poliassistenciais dentro dos nossos UNACONs e o CACON, que existe um só em Brasília, que é o Hospital de Base, composto seguidamente pelo Hospital Universitário, o HUB, que é um UNACON, e o nosso HRT, Hospital Regional de Taguatinga, que já em dezembro desse ano ganhou a habilitação de UNACON com radioterapia. Ele foi habilitado agora com a especificação de UNACON com radioterapia, ampliando a carga assistencial, a capacidade técnica assistencial, nossa força de trabalho, nossa equipe multiprofissional, com cuidados paliativos e cirurgia oncológica. Cabe um comentário aqui que temos no DF também 4 hospitais gerais
com atividade de cirurgia oncológica. Isso é muito importante do ponto de vista assistencial e de prognóstico, porque a cirurgia oncológica é a cirurgia capaz de atuar nos tumores que são curáveis, nos tumores que têm possibilidade curativa. Então, nós estamos incentivando os nossos hospitais regionais, que são em número de 16 dentro do DF, a que seja composta uma equipe de cirurgia oncológica para que atue de forma eficaz, de forma definitiva no prognóstico desses nossos pacientes. Aqui o propósito é mostrar o nosso protótipo de linha de cuidado assistencial oncológica. Obviamente, nós não vamos nos ater a detalhes, mas cabe aqui uma atenção muito especial que vamos falar a seguir, que reflete alguns desdobramentos na assistência oncológica e algumas resoluções, algumas conclusões e alguns propósitos que teremos pela frente. Lembrando que o tema é muito complexo, é um desafio, por isso que estamos aqui debatendo, é uma carga de gestão e assistencial muito impactante e que o propósito é causar diferença nos nossos pacientes. Cabem vários comentários aqui. Primeiro, que o cuidado ele é fragmentado. Se vocês conseguirem enxergar, eu vou mostrar aqui esses boxes, esses quadradinhos em vermelho. Então, podemos contar aqui, ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos vermelhos que representam o entrave do paciente na assistência oncológica. Cada quadradinho desse representa uma fila dentro da nossa regulação. Representa um gargalo, que chamamos, né? Um viés, como queremos chamar. Então, 7 pontos identificamos de fragmentação do cuidado oncológico. Lembrando que o cuidado oncológico ele tem a interface, né? Ele tem a grande intermediação, passando por todos os níveis de atenção, primária, secundária, ambulatorial, hospitalar e os nossos centros de alta complexidade. Então, aqui nós temos a fragmentação do cuidado, nós temos a atuação primária aqui antes do diagnóstico, atuação importante dos nossos ordenadores de cuidado, os médicos de saúde da família, que vão identificar, ou através de programas de rastreamento, ou através de avaliação de pacientes com suspeita diagnóstica. Aí já entra a nossa primeira lei, né? A Lei 13.089 de 2013, que é a lei dos 30 dias, que temos que monitorar como política pública. A partir do diagnóstico, que é feito aqui, dentro dos nossos núcleos de patologia clínica, aqui já há uma fila para entrar nessas unidades, há uma fila aqui para o paciente ingressar nos especialistas ligados à oncologia, mastologista, coloproctologista, cirurgião de cabeça e pescoço. Então é importante lembrarmos desta questão do trânsito, do trajeto do paciente dentro da linha de cuidado. E lembrarmos da navegação, né, que está prevista na nossa política PNPCC, Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, publicada em 2023, que contempla a navegação, que é o acompanhamento desse paciente ao longo da sua jornada, perfazendo até cuidados paliativos, lembrando que cuidados paliativos têm que começar aqui, na atenção primária. Eu vou correndo porque o tempo já urge e a temática é tão importante que a gente se atém. Projeção do cenário da nossa oncologia no DF, nós fizemos um levantamento da nossa fila, identificamos o número de pacientes que estão presos na fila, nós identificamos que dessa fila, 60% desses pacientes serão submetidos à quimioterapia, o mesmo número desses pacientes são encaminhados para cirurgia e 70% são encaminhados para radioterapia. Assim, nós conseguimos elencar um perfil de paciente para tratamento. Lembrando que o perfil cirúrgico tem que ser maior cada vez mais, porque nós temos um intuito curativo desses pacientes. Essa é a análise, desdobrando ainda mais a fila da nossa regulação, desdobrando os meios diagnósticos que nós mostramos na linha de cuidado, que causam o entrave do paciente na jornada do cuidado. Nós desmembramos a fila para meios diagnósticos. E aqui nós elencamos algumas estimativas. Exames laboratoriais, o paciente vai precisar, em média, 3 exames
Dentro do diagnóstico, imunohistoquímica, 70%. Tomografia, cerca de 80% dos pacientes precisarão de tomografia. 30% ressonância magnética, 25% cintilografia e 20% PET-CT, que no nosso estado ele é padronizado, ele tem suas indicações claras. Aqui o ranking de ferramentas de gestão que elencamos, 10 passos para que cumpramos ao longo da nossa jornada, da linha de cuidado, para que políticas públicas sejam instauradas de forma efetiva e perene. Vou lê-las rapidamente. Demanda superior à oferta. A gente tem bem claro isso, demanda e oferta. Há um desbalanço. Trabalhamos com um passivo todo mês de pacientes cuja oferta é menor do que a demanda. Radioterapia, a mesma coisa, fila crescente, em virtude da demanda que ocorre no nosso Distrito Federal, lembrando daquele número de 10 mil casos novos a cada ano. Capacidade instalada, fizemos levantamento de todas as nossas unidades de alta complexidade, substituição de capacidade instalada, melhora do parque tecnológico, temos a incorporação prevista para esse ano de mais 2 aceleradores nucleares para a nossa radioterapia, capacidade instalada insuficiente, detectamos, força de trabalho, estímulo ao profissional, equipe multi, descumprimento das metas de termo de transação judicial. Obviamente, nós temos um acompanhamento periódico dos órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas. Nós nos atemos a isso e detalhamos contas a eles todos os meses. Centralização do cuidado, alta taxa de no-show. Aí vem uma questão do call center, da gente instaurar a política da interoperabilidade, melhorar os sistemas, e aí entra a navegação, obviamente. Aqui também a gente elencou esse processo dentro da análise do paciente, compondo a tríade de infraestrutura, de capacidade instalada dos pacientes e das nossas unidades de alta complexidade. Aqui também, da mesma forma, nós elencamos 4 plataformas que vamos seguir nos próximos anos para que a linha de cuidado oncológica seja instituída sem qualquer fragmentação do cuidado. São forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. É isso que todos nós falamos aqui ao longo do dia de hoje. Muitos temas são repetitivos aqui, né? Criação de uma interoperabilidade dos sistemas, fomentar recurso no CISREG, no sistema de regulação, foco na atenção primária, promoção de saúde, as nossas políticas de rastreamento, mamografia, colo uterino. E para finalizar minhas 3 considerações finais, quero deixar para vocês uma mensagem, que essas considerações finais, nós levamos isso a ferro e fogo, não sejam uma retórica, não sejam conceitos de retórica, o que está escrito, todas as frases que estão aqui vocês já conhecem, nós já enfatizamos aqui, mas nós não vamos levar como uma retórica e que nós tenhamos a irresignação todos os dias para enfrentar os percalços na assistência oncológica. Integração entre a atenção primária e especializada hospitalar, os 3 níveis de atenção, protocolos clínicos bem definidos e atualizados. Nós, na Secretaria de Saúde, temos a obrigatoriedade de atualizar os 5 protocolos principais das neoplasias, mama, pulmão, colo e reto, próstata e colo uterino, a cada 2 anos, e temos que publicá-las. Monitoramento por indicadores de tempo de qualidade de acesso, estamos fazendo isso. Investimento na promoção de saúde, autoexplicativa. Desburocratização dos processos de regulação, autoexplicativo. Uso de tecnologias para rastreamento, navegação, interoperabilidade. Inclusão de tecnologias baseadas em evidência, atualização dos protocolos do SUS, diretrizes terapêuticas que estão constantemente sendo publicadas pela Conitec, incorporação de novas tecnologias, garantia de acesso de novos medicamentos. O DF tem medicamentos que são incorporados dentro do cenário do DF, que não estão incorporados no SUS ainda. Um exemplo claro é para o tratamento de melanoma e imunoterapia. Formação específica em oncologia para equipes de atenção primária, a capacitação, o matriciamento, educação permanente, humanização do cuidado, perpassa toda a linha de cuidado, envolvimento de associação de pacientes, advocacy,
Estamos aqui para isso. Conselhos, entidades de classe, conselhos de saúde e outras demais entidades, transparência dos dados, dos desfechos clínicos, promoção de políticas públicas com equidade. E agora aqui eu vou falar, obviamente, os princípios do SUS. A análise do cenário atual requer a adoção de ações de curto, médio e longo prazo. Nós já traçamos essas estratégias dentro do Distrito Federal, através desses modelos que exemplificamos aqui. Reforça-se o compromisso da Secretaria de Saúde do Distrito Federal com a eficiência assistencial, a integração do serviço. Aí vem o primeiro conceito do SUS, a integralidade, a equidade, que vamos falar a seguir. Promoção de saúde no cuidado oncológico. Cuidado de saúde envolve o cuidado oncológico. E eu agradeço a atenção de todos, me coloco à disposição e muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada, doutor Gustavo. Acho que foi uma mesa super rica. A gente vê como muita coisa se complementa e, ao mesmo tempo, tem muitas disparidades também, né? A gente tem desde estados gigantes aqui na região, com o DF pequenininho aqui do lado, e, né, essa diferença de cenário, né, se complementando, que tem que funcionar, né? A gente é um sistema único, e, enfim, com todos esses desafios que foram colocados. Eu vou encerrar essa nossa mesa por aqui, agradecendo muito a presença de todos vocês, agradecendo todo mundo que está aqui com a gente também. Acho que foi um dia extenso aí, com bastante coisa. Acho que abre portas para a gente cada vez mais pensar em como estar junto, como parcerias são importantes para a gente seguir, para assim resolver aí, né, essas várias barreiras que foram sendo apresentadas aqui. Vou